Muy buenas noches. Um saludo a todos os que estão conectados. Muito boa noite. Uma saudação a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. E os demais meios de comunicação. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México. Para essa ocasião, vamos buscar em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosteis selados para o dia da redenção. Selados pelo maior sinal. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo, que foi pregado 21 de fevereiro de 2015 na cidade México. Podem se assentar, por favor. Na mensagem Tempo de Recolher com o Senhor, foi pregado sábado 4 de junho de 2011, em Bogotá, na Colômbia. O nosso irmão William nos diz: assim que para isso estamos esperando a vinda do Senhor. E, consequentemente, a igreja é a que está esperando a segunda vinda de Cristo para o seu recolhimento e transformação. Sem a vinda do Senhor não haverá transformação. Aí podemos ver as boas novas que esse poderoso arcanjo está nos dando e está nos dizendo que sem o cumprimento da segunda vinda do Senhor, na qual ele vem para fazer essa obra de reclamação, ali ele nos diz: não pode ter nem ressurreição e nem transformação. Vejam, continua dizendo, portanto, temos que estar na expectativa nesse tempo final. E temos que saber fazer a diferença, conhecer a diferença que tem entre a vinda de Cristo à sua igreja e o que será a vinda de Cristo a esse mundo no final da grande tribulação. São dois eventos diferentes. E recordem que essa vinda depois da grande tribulação é quando regressarmos da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino do Messias Príncipe. Diz, são dois eventos diferentes. Antes da grande tribulação, vem por sua igreja e a sua igreja. Que neste ano, vejam, ele disse que estamos esperando a vinda do Senhor. Neste ano, o ministério e o instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa não estava em operação. São dois eventos diferentes. Antes da grande tribulação, vem por sua igreja e a sua igreja, e vem com um nome novo. E depois da grande tribulação, vem com a sua igreja glorificada depois da ceia das bodas do Cordeiro. E também vem com um nome novo, um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Portanto, não é Jesus, porque o nome Jesus todos conhecem. Esse é o outro dos mistérios. E esse mistério é revelado em e pelos trovões do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11. E esse é um mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. E está ligado à vinda do Senhor à sua igreja, ou seja, está ligado à vinda do Senhor antes da grande tribulação. E depois estará ligado à vinda do Senhor depois da grande tribulação para o estabelecimento do reino de Deus. E um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, diz: o mistério da segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação é grande, porém maior é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja.
Essa é mais misteriosa. E isso é o que somente cada crente em Cristo que vai ser transformado e levado com Cristo a ser das bodas do Cordeiro vai conhecer. E mais ninguém tem que conhecer esse mistério. Somente os crentes em Cristo que serão transformados, os quais vão estar escutando a voz de Cristo como leão do Apocalipse capítulo 11. E, consequentemente, vão estar escutando a Cristo que falou nas eras da igreja, como sumo sacerdote e como cordeiro. Ou estarão vendo mudar de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei. Agora, vocês vejam que somente conhecerão esse mistério somente os que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não receba o cumprimento da sua vinda antes da grande tribulação não será transformado e não irá à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. E o que estarão escutando? Esses que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro estarão escutando o mesmo que falou nas eras, através de diferentes mensageiros. Mas eles estarão vendo, vejam, eles estarão vendo a mudança de cordeiro a leão. E o mesmo instrumento é o que faz, o próprio instrumento é que faz esse encontro, essa mudança de dispensação. E no livro de Citas, na página 113, parágrafo 993 diz: assim como o Pai mandou pregar aos viventes, aqueles que tinham esperança, e depois lhes apresentou a mesma mensagem aos que não tinham esperança. E recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos. E aí ele escreve arriba e aí em cima, em mesma mensagem A, 2 pontos, aos que tinham esperança e aos que não tinham esperança. E escreve entre parênteses: hoje será o Evangelho do Reino. E continua dizendo, parece que vai de acordo com o de agora, que tem que ser assim, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus. Ele é o mesmo em cada geração, ele deve ser ele mesmo. Diz, assim como o Pai me enviou a mim, eu também envio a vós. Os ministérios devem ser os mesmos. Aí ele escreve Apocalipse 7, do 2 ao 5, e 11, do 3 ao 6, e 14, versículo 1. Vejam, é esse anjo com o selo do Deus vivo, e vemos aí o Apocalipse 11, que são os ministérios de Moisés e Elias. O nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem, estará falando de uma forma consecutiva, assim como falou durante as diferentes etapas ou eras da igreja, as 7 etapas, mas falou através de diferentes mensageiros, e no último dia falará consecutivamente sem mudar, falará consecutivamente como leão, e consequentemente, esses são os 7 trovões do Apocalipse 10, a voz de Cristo nos falando no último dia e nos revelando todos esses mistérios. O mistério de sua vinda, o mistério de seu nome novo, o mistério da fé para o rapto, o mistério do território onde realizará a manifestação desta etapa de ouro da igreja, a etapa de era de pedra angular e todas essas coisas. Portanto, tudo isso também está ligado à ressurreição e à transformação dos crentes em Cristo que estarão vivendo no último dia. E na mensagem Revelação capítulo 5, parte 1, o reverendo William Branham nos diz na página 17 e 18,
Agora, ali descobrimos, eles estavam guardando o propiciatório de Deus no Antigo Testamento. E ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, e até mesmo o leão da tribo de Judá entregou sua vida para guardar esse propiciatório, o deixando aspergido com o seu próprio sangue. E ali, ele está nessa manhã. Hoje, o grande conquistador, o qual descerá do leste algum dia, e o veremos. Ele escreve, o leão desce do leste. E do lado direito ele escreve, a Judéia espiritual. Vamos um momentinho ao livro de Citas, na página 85. Do parágrafo 730, onde nos diz, João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro sangrando e tremendo e ferido. Ele tinha vencido. E aí em cima ele escreve, João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro. Você sabia que ele tinha estado em batalha? O tinham matado, mas ele estava vivo novamente. João não tinha observado esse cordeiro antecipadamente, não tinha sido mencionado, em nenhum lugar tinha sido mencionado. João, ao olhar por todo o céu, ele não ouviu, mas surge aqui. Veja de onde apareceu. Veio de onde? Veio do trono do Pai, onde tinha estado desde que o tinham sacrificado. Desde que o tinham sacrificado e tinha ressuscitado, se levantou e assentou à destra de Deus. À destra de Deus, vivo para fazer intercessão. Do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. Amém. Ali está levantado hoje como intercessor com o seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. Embaixo ele escreve, o Cordeiro veio do trono do Pai. O nosso irmão Branham continua falando na mensagem que estamos lendo de Revelação capítulo 5, parte 1. Agora, vamos voltar rapidamente porque eu sei que tem um serviço batismal. O que é esse livro selado com 7 selos? Oh, que grande coisa! Vocês perceberam o que disse aqui? Eram 7 selos na parte de trás do livro. Isso é algo. Ele escreve, os selos. Oh, que Deus nos ajude agora e nos dê coragem e quem sabe, cedo ou tarde, eu possa tê-lo para vocês. Olha, isso não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro foi selado por esses 7 selos. O mistério inteiro do livro está selado nesses 7 selos. Esse é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Revelação. Vejam, isso é Apocalipse, capítulo 5. Versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Escrito por dentro e por fora. É o que estamos lendo nessa manhã. Escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Fora da Bíblia. O que a Bíblia não fala, nem é selado aqui, com 7 selos, os mistérios de Deus. Agora, o que é isso? Agora, observa, um selo representa um produto completo, algo que já foi provado, examinado e então selado. Onde é? Nós temos as aras de nossa salvação, o penhor de nossa salvação. Agora, por estar selado com o Espírito Santo. Isso é o penhor de nossa salvação. E o nosso irmão William continua falando. E os crentes em Cristo serão cheios da revelação divina no último dia, e estarão muito agradecidos a Deus no último dia, esperando sua transformação, porque obterão a fé, a revelação para serem transformados. Cristo diz no Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme sua obra.
E sua vinda é a sua igreja. Depois da grande tribulação, será com sua igreja glorificada e virá no meio do povo hebreu também. Mas sua vinda antes da grande tribulação será a sua igreja, e será no meio de sua igreja que veremos sua manifestação. Veremos a manifestação do Filho do Homem. Aqui fala, o irmão William fala aqui, como virá essa vinda do Senhor antes da grande tribulação? Em uma manifestação de Filho do Homem. Portanto, é uma manifestação de profeta. Viram como ele estava nos dando essas boas novas do que estaria acontecendo antes da grande tribulação, para, com sua vinda, nos dar a fé para sermos transformados e raptados. E na página 117, parágrafo 10:36 diz: o sinal principal de Deus é um profeta. Agora, eu vou falar uns minutos a respeito disto. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era, e esse é o motivo que o sinal principal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta. Ele escreve: o sinal principal de Deus é um profeta, antes do juízo nacional ou internacional. E antes da grande tribulação, nosso irmão William está nos dizendo que Deus tem que enviar esse Filho do Homem para manifestar, cumprir sua vinda, e assim dar a advertência deste juízo que há de vir, da grande tribulação. Agora veja o que nosso irmão William continua dizendo aqui. E será no meio de sua igreja que o povo verá a manifestação do anjo do pacto, do Messias. O povo hebreu verá, o qual Israel está esperando. Israel está esperando a vinda do Messias. E quem mais? O que lemos no início dessa mensagem aqui: os que serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. São os únicos dois povos que estão esperando esse cumprimento. O que a igreja noiva desse tempo final já está recebendo tudo que a vinda do Senhor, ou o cumprimento da vinda do Senhor, está nos dando nesse tempo final em uma grande capa catedral, o qual Israel está esperando e dirá: esse é o que nós estamos esperando. Agora, vocês vejam algo aqui bem importante, muito importante. Como eles o irá identificar, porque vejam, o identificam. Os que vão ser transformados o identificam. E o recebem em sua vinda, no meio do povo, Deus cumprindo essa promessa, e o recebem, e assim estão contentes e felizes, e agradecidos a Deus, porque Deus cumpriu sua promessa, e estão recebendo o que eles estavam esperando. Agora, o povo hebreu também, quando ouvirem, no meio dos gentios, realizando essa obra, em determinado momento dirá: mas esse é o que estamos esperando. Viram que as demais pessoas que não são para a transformação em rápido, mas bem o que fazem é procurar a forma para combater isso, para atacar e tratar de interpor suas ideias, suas interpretações carnais, e procurar nas mensagens daqui, por lá, para tratar de atacar, combater o cumprimento do que ele prometeu. Porque essa promessa não é para eles. E porquanto não é para eles, eles atacam, combatem. E assim foi em toda a era e em toda a dispensação, não é algo novo. Atacaram a primeira vinda do Senhor, ou esperavam de certa forma, e ele veio como um simples operário da construção. Viram que
somente o receberam aqueles que estavam esperando essa promessa, sem importar a forma que Deus ia cumprir. Se fosse dessa forma em um trabalhador da construção, receberiam assim, e receberam. E em sua segunda vinda, por isso ele dizia, o que seria se Deus cumprir a segunda vinda também em um trabalhador da construção? Também assim, o receberiam. As pessoas no tempo que está vivendo e a atitude que assuma frente ao programa que Deus está realizando no meio da sua igreja, a atitude que a pessoa tomar nesse momento, em sua trajetória, em sua vida terrena, é a mesma atitude que teria tomado lá no tempo passado. Ou seja, que os que hoje estão atacando e dando a costa ao cumprimento da segunda vinda do Senhor, como ele prometeu, como ele é precursor por meio do reverendo William Branham, no cumprimento de uma grande capa catedral, no tempo de Jesus estariam fazendo a mesma coisa contra Jesus. E os que estão recebendo sua vinda e estão alegres e felizes e agradecidos a Deus nesse último dia, recebendo a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no tempo de Jesus, também estariam braço a braço com o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Tão simples assim. Agora vejam como aqui o irmão William fala. Esse é o que nós estamos esperando. Ou seja, o que está fazendo no meio dos gentios? O que está fazendo com o cristianismo? O que está fazendo com a igreja? Com certeza, dando a fé a eles para serem transformados, o irmão William fala ali. Ou seja, que aqui já estão vendo o que Deus está fazendo no meio da sua igreja noiva, que é lhes dando a fé para serem transformados e raptados. E o povo hebreu verá o anjo do pacto, a coluna de fogo. O anjo do pacto verá ele realizando no meio do cristianismo essa obra. E na página 128, na página 48 nos diz, entra no quarto do profeta e veja os 7 degraus, onde o guarda fez frente ao desafio para levar o que vinha frente à presença do rei em cima. Na presença do rei ele escreve do precursado. E onde fala aí, onde o guarda, aí ele escreve o precursor. E a presença do rei em cima, ele escreve o precursado. E desenha uma pedra angular e coloca uma seta para a pedra angular. Do rei em cima dos degraus. Estava no 7º degrau, ele escreve o precursor. Ali mostra que temos que enviar novamente com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias, ele era maior que todos os profetas, ele o introduziu e temos que chegar novamente a um lugar, a algo que vai introduzir ao Messias. E o Messias, como as pessoas saberão, a menos que esteja constantemente na palavra para saber o que ele é? E ali do lado ele escreve, como conhecer ao Messias, o ungido com o pilar de fogo. Aí também ele escreve, o Messias será conhecido sempre na palavra. E escreve também o quarto do profeta e as escadas. E os degraus, a escada. E recordem que quando eles ouvirem, é porque sempre estará na palavra. Vejam, atrás, em um escrito, ele escreve o Messias, e em forma de interrogação, ele escreve, como será conhecido? E ele escreve, porque estará constantemente na palavra. Isso é o que o povo hebreu verá. E isso é o que a igreja noiva já está recebendo. E como é que a igreja noiva estará se alimentando com esse maná?
por meio de sua palavra, do que está nos trazendo o cumprimento do que foi precursado. Porque vocês vejam, eles, os 144 mil, aqui o nosso irmão William diz que quando eles disserem esse é o que nós estamos esperando, ou seja, o que está fazendo com os gentios, o que está fazendo com o cristianismo, o que está fazendo com a igreja? Com certeza, lhe dando a fé para serem transformados, irmão, ele disse. Eles veem essa manifestação antes da grande tribulação, o que no livro Os Selos encontramos na página 359, onde ele diz: mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoar. Não pode partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com a finança. Mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, aí estarão Moisés e Elias. Amém? Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora, ou seja, sejam selados. Diz, isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Agora, isso acontece antes da grande tribulação. E por isso que eles o veem no meio de sua igreja. E aí que na parte de trás ele escreve também no livro de Citas, ele escreve os 144 mil saem antes da grande tribulação. Ou seja, são selados antes de começar a grande tribulação. Miren em uma cita aqui. Isso que, vejam, olhem uma cita aqui. Donde ele nos dice, vamos a ver aqui se lo encontramos. Vamos ver aqui se encontramos de esos ángeles, onde ele fala desses anjos que estão sellando, quando esse ángel empieza a sellar, quando esse anjo começa a selar a los 144 mil, aos 144 mil, isso está em la página 2A, isso está na página 2A, 15, parágrafo 15, dice, para não ler todo o parágrafo, dice, para não ler o parágrafo todo, no final, o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. E serão selados pelo anjo. E ele escreve Moisés, vem por um mensageiro dispensacional. E já vimos que isso acontece antes da grande tribulação. E recordem que nesse entrelace dispensacional, onde já começa com a dispensação do reino e a dispensação da graça já terminou, entre 2018 e 2019 ali tem um entrelace, viram? Vão correndo como uma corrida de revezamento. O que vai com o cetro, com o bastão, vai correndo e entrega ao outro, mas continuam correndo. E aí vem duas pessoas correndo. Mas não conta as duas, conta somente uma. E o que agarra o bastão, o cetro, e com o cetro, o bastão, começa um novo trecho. Mas já tinha começado a correr perto daquele que tinha o cetro. Ou seja, que esse último
ocorre o final com o que está do lado, porque não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Tem um extrato que poderemos ler nesses dias, onde ele fala que se estiverem dois ao mesmo tempo, nosso irmão ele diz, um pertence a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Diz, se é que os dois estiverem ao mesmo tempo na terra. E essa é a única forma que os separa. Ou seja, e que possam estar juntos. Um então pertence a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Por isso que uns podem ver esse penúltimo correr e outro correndo do lado. Mas um é o que tem o ministério dessa era e dispensação e o outro é o que está se entrelaçando aí. E chega um momento que quando lhe entrega o cetro, aí, aparentemente os dois vão juntos, mas se fundem em um. E depois continua, esse último continua com o cetro e o outro vai correndo. Mas aquele que lhe entregou o cetro e já não o tem mais, aí já vai minguando e vai diminuindo a velocidade e o outro já vai distanciando, mas com o cetro na sua mão. Agora, aqui vejam o que acontece quando isso está se cumprindo, está sendo realizado. O que também está realizando essa obra de dar a fé do rapto aos escolhidos. E aí também tem um entrelace entre a igreja noiva, Deus dando a fé para o rapto aos escolhidos de Deus, e selar os 144 mil. Isso também acontece. Esses dois eventos acontecem antes da grande tribulação. Mas quando o irmão Branham fala, vejam, ele fala de uma forma bem marcada, desde aqui e começa aqui. Mas tudo isso tem um entrelace, porque, vejam, continua falando. E ali, tão pronto como o anjo começa a selar os 144 mil, a porta da igreja gentil é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. Então veja como a igreja termina com um trabalho que esse anjo que vem para fazer essa separação, essa segregação no meio do cristianismo, e vem trazendo-lhe a fé para serem transformados e raptados. E nesse período de tempo que está dando a fé do rapto à noiva, eles, os judeus, o verão e o reconhecerá. Agora continua dizendo, e eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Ou seja, o regresso do Espírito Santo ao povo hebreu, que é levado por meio do Filho do Homem, por meio de um profeta. Nosso irmão ainda continua dizendo aqui, tem um mistério muito grande na vinda de Cristo à sua igreja no último dia e a vinda de Cristo depois da grande tribulação. São duas coisas diferentes que temos que compreender. Até mesmo depois do milênio e do julgamento final, a terra passará por um tempo de purificação e está envolvida em fogo. Mas os escolhidos, sua igreja, a igreja do Senhor, e os que hão de ser salvos entrarão na eternidade. E com certeza vão estar em outra dimensão até que o planeta Terra é purificado e depois voltarão com Cristo para reinar por toda a eternidade. Selados pelo maior sinal. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar imediatamente conosco, com esse tema selados pelo maior sinal, o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto.